Por que tarda o pleno avivamento? Capítulo 7. A pregação fervorosa, uma arte esquecida. Já se passaram alguns séculos desde que o reformador suíço disse: uns poucos pregadores bons e fervorosos produziriam maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. E a passagem do tempo não anulou a verdade contida nessa afirmação. Precisamos de mais pregadores bons e fervorosos. Um deles foi Isaías, com sua confissão: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E Paulo foi outro: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas nenhum dos dois tinha um conceito mais amplo da magnitude de sua tarefa do que Richard Baxter, que era ministro da igreja na Inglaterra. Quando alguém o criticou, taxando-o de ocioso, ele respondeu o seguinte: a pior coisa que eu poderia desejar era que tivesse uma folga em vez do seu trabalho. Tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos, e, no entanto, não teria receio de dizer ao acusador que considero o serviço da maioria dos trabalhadores dessa cidade um prazer para eles em comparação com o meu, embora não trocasse minha tarefa com a do mais importante príncipe. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde, o meu consome-me. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para seu lazer, eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa do seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbações atraio sobre minha pessoa. Sente-se um pouco da mentalidade neotestamentária nessa sua maneira de encarar a pregação do Evangelho. Este é o mesmo Baxter que queria ser como um moribundo, pregando a moribundos. Se nossos pregadores fossem todos desse calibre espiritual, arrancariam toda essa geração de pecadores da boca do inferno. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja, com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Talvez estivessem certos aqueles que no passado acusaram o liberalismo de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje, esse bode expiatório é a televisão, que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, apesar disso, e sabendo as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, gostaria de dirigir a nós, pregadores, uma pergunta. Será que não deveríamos confessar, como aquele escritor do passado: o erro, caro Brutus, está em nós mesmos? Mas eu gostaria de afiar bem mais o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais nos pregadores. Passou a época dos grandes sermões, tipo lanche rápido, temperados com tiradas humorísticas, para tentar estimular o fraco apetite espiritual do homem de nossos dias. Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os cultos. Pensamos um pouco em Paulo. Apesar de receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios, e ia a toda parte tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho. Disse que foi Lenin quem disse o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes de nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade. Ele a abalava totalmente, mas ainda assim tinha um tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos, pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha.
Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humanidade de servos de Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim. E nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que nem precisa perseguir-nos. Pentecostes significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecostes significa prisão, e, no entanto, a maioria dos crentes faria qualquer coisa menos ir para a prisão por amor a Cristo. Se revivêssemos a experiência do Pentecoste, talvez muitos de nós fossem parar na cadeia. Eu disse Pentecoste, não pentecostalismo. Eu não estou querendo atirar pedras em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecoste de se repetindo em uma igreja no próximo domingo. O pastor, como Pedro, é revestido de poder, e pela sua palavra, Ananias e sua esposa caem mortos ao chão. Será que o crente moderno toleraria isso? E não para aí. Paulo determina que ele mais fique cego. Em nossos dias, isso implicaria na abertura de processo contra o pregador. E se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida, iriam difamar-nos. Não seria demais para a nossa sensibilidade? E como já disse no início deste capítulo, gostaria que houvesse grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos, enquanto há leões à solta, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando soberano? Não sei. Mas uma coisa sei com certeza. Ele modificou a Ásia. Deixou os judeus profundamente irritados. Encolerizou os romanos. Ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele e outro pregador de nome Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor. Paulo, o servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu, resolveu ir abalar o mundo para Deus. Em seus dias, ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro, restringiu a operação de Satanás e sofreu, amou, orou, mais do que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez, se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólico. Chega dessa pregação fraca e ineficaz. Parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecoste. J.I. Brice. Como irei sentir-me no dia do juízo final, se não passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento. Dr. W.I. Sangster.